Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Bora Falar. Você já sabe, aqui a gente dá dica de série, de filmes e traz um convidado especialíssimo para resenhar sobre o tema. Se inscreva no canal, siga a gente, compartilhe o nosso conteúdo, as pessoas que você sabe que gostam do audiovisual. É sempre bom ter você aqui com a gente. E comente se está gostando, comente o que não está gostando, dê dicas que você queira assistir aqui de resenha. Ah, Silvia, eu quero assistir uma resenha falando sobre o filme X, que a gente vai providenciar isso para você, tá? O importante é ter você aqui com a gente. E hoje, a nossa dica é a série da HBO Max, que se chama Irmã Vep. E ela é uma série que está disponível com 8 episódios na plataforma, como eu disse, HBO Max, e conta a história de uma vampira. Bom, a gente vai agora para o trailer e na volta eu converso com o diretor, cineasta, produtor Alex Levi Heller. É com você. Vai pro trailer aí. Now shoot him again. Yeah. Now jump on him. Yeah, with both feet. Jump on him. Renee, I have heels on. Yeah, I can't jump on him. No. He's dead. He doesn't feel nothing. Is it true you'll be shooting a remake of a French silent film? That is true. I'll be Irma Vep. Renee Vidal is directing. René is nuts. He's nuts in a good way. Il faut avoir peur là. Moi j'ai pas eu peur. L'épisode s'appelle la tête coupée. Alors il faut voir la tête coupée. I'm so sick of being the superhero. I don't need a hit. I need a good movie. Are you gay? I was, but not anymore. I got bored with gay culture. They are all communists. How do you handle all the girls around you? I loved you, and then you cheated on me with Laurie. Laurie played you like a puppet. She ended up getting what she wanted. I must have been the last person to find out about you and Herman. Because you're scary, and you scared me. Am I that dangerous? You are Irma Vep for me. So yes, you are dangerous. This is not my world. Paris, Renee, Irma Vep. Vous pensez que je dois faire ce film? Puis-je vous rappeler qu'il s'agit d'une série? Non. C'est un film, certes un peu long, qui est divisé en 8. Si vous le dites. Bon, descendez-moi, merde! Cambre-toi et suffoque. I feel unfocused I have you wrapped around my finger. and lonely. Irma Vep is not happening. I have to be Irma Vep. No. You have to let Irma Vep be you. É super interessante essa série. Ela vai te prendendo sorrateiramente. E eu vou começar aqui falando sobre a sinopse dela. Irma Vep acompanha Mira, uma estrela de cinema americana que vai à França gravar uma nova versão da clássica série de filmes mudos Le Vampire. Mas, aos poucos, as fronteiras entre ela e a sua personagem se confundem. Essa produção é de 2020, tem 8 episódios, é do gênero drama, metalinguagem, comédia sutil e crítica artística. O criador é Olivier Assayas e a protagonista você já viu, a maravilhosa Alicia Vikander. E eu estou aqui com Alex. Como vai, Alex? Prazer te receber aqui e a gente poder falar sobre a série Irmã Vep. Tudo bem com você? Tudo bem, eu que agradeço pelo convite. E, nossa, é sempre bom falar de audiovisual, cinema, TV, séries, então estamos aí. A gente brinca que é uma cachaça, né? A gente entra nessa área e não consegue mais sair. É verdade. Eu até evito um pouco assistir série porque você fica... se pega o gancho daquilo e não para de assistir, passa a madrugada inteira assistindo, né? É verdade. Quando a série é boa, a gente maratona. E eu vou começar te perguntando por que você escolheu essa série, Irmã Vep? É uma série, assim, eu não sou, como eu falei, não sou um cara muito de assistir séries, eu assisto poucas séries. Eu gosto de assistir muito filme, né? Longas metragens, e eu tenho uma lista de filmes intermináveis para assistir. Os filmes que vão para festivais, por exemplo, Festival de Cannes, está tendo agora o Festival de Cannes.
Aí você tem uma série de novos filmes para ver. Só que eu ainda tô precisando terminar de assistir os filmes do Festival de Cannes do ano passado. Então, assim, vai acumulando. E as séries, elas... eu procuro evitar justamente porque eu fico rucado, né, que você fala. Você fica pegado na série, quer terminar aquilo, e quando você vê, você tá a madrugada inteira assistindo o negócio e você não dorme. Enfim, acaba não tendo vida no dia seguinte. Mas Irma Vep é uma série que eu achei curioso, né? Porque é o seguinte, fala um pouco dos bastidores de fazer cinema, fazer um audiovisual, né? Fazer um conteúdo audiovisual, fazer uma série nesse caso. Então ele brinca um pouco com esses bastidores, que eu sempre achei legal e eu me identifico muito, porque eu fiz muito filme com baixo orçamento, né? E eu gosto muito da atriz Alicia Vikander, gosto muito dela. Acho ela cativante, enfim. Resolvi assistir essa série. Aí a série, ela trata-se o seguinte, ela na verdade, ela é o Olivier Assayas, que é o diretor, ele é um diretor francês, né? Muito prestigiado, um cara que frequenta muitos festivais de Cannes, por exemplo. E ele já tinha lançado, em 96, um filme chamado Irma Vep, certo? Só que no formato de longa-metragem. E aí que é o interessante. Esse filme, Irma Vep, de 96, que foi lançado em Cannes, inclusive, ele é uma adaptação, digamos, é um filme dentro de um filme, onde neste filme é enrolado. Ele trabalha com um diretor que vai filmar uma adaptação do filme serial Les Vampires, do Feuillage, de 1915. Né? E nessa adaptação, ele traz uma atriz de Hong Kong, e tudo dá errado nessa filmagem, enfim, e aí é uma comédia falando um pouco sobre isso. Isso é o filme de 96. Então, o filme de 96, que é o filme, provavelmente um dos mais aclamados do Assayas, ele é já um filme sobre uma adaptação de uma série de 1915. Ok? Aí, em 2020, ele resolve fazer uma série para HBO que é sobre um diretor refazendo a série de Luiz Feuillade, e que é também, no geral, uma adaptação do filme dele de 96. Então, um filme dentro do filme, dentro do filme, dentro de uma série... Vira um rolo de backstage, do backstage, do backstage. Exatamente, é um rolo. Mas no final, ele é tão bem feito, bem montado, que você enxerga aquilo como uma grande homenagem ao cinema, ao cinema mudo. Sim, a Musidora, né? A Musidora, que foi a atriz principal, e naquela época foi uma grande atriz, né, de cinema. Depois ela virou, inclusive, diretora, produtora, trabalhou muito com Louis Feuillade. Então você tem essas nuances e essa homenagem, digamos assim, ao cinema em geral, nessa série. Isso é muito legal. Eu gosto muito disso. Quando você sugeriu, né, dar essa dica, eu fui atrás para assistir, eu não tinha assistido. Eu tinha passado pela HBO no cardápio, olhei e falei, depois eu vejo, mas fui deixando. E é interessante, porque quando a série, né, no caso é série, mas poderia ser um filme, trata na metalinguagem de um backstage, você vai vendo assim, cada profissional na sua área, a sua dificuldade, o seu olhar, e isso é tão interessante, né, pra gente que faz cinema, pra gente que trabalha com isso. Depois eu quero que você fale um pouco, né, sobre os seus filmes. Você faz ficção, né? Eu sou documentarista, ainda não cheguei, ainda estou trabalhando para chegar onde você chegou, de poder fazer ficção, mesmo de baixo orçamento. E a gente entende quão difícil é você manter uma equipe unida, você ter ali toda aquela situação. E, tipo, aquele ator que eles levam para fazer, aquele alemão, sim, gente, ele só dá trabalho. O cara já chega falando, né, sobre, eu preciso ter o meu negocinho aí, senão eu não trabalho. Só que não é um negocinho leve não, gente, é um negocinho pesado. Vocês sabem que aqui tem spoiler, né, senão a gente não consegue resenhar. E aí você vê o que as tem de direção, coitada daquela moça. Porque aquela moça não dorme, aquela moça não toma banho, aquela moça não faz nada. Ela vive em volta daquela produção. E assim, o que mais te chamou a atenção na série? Por que você acha que ela
tem um toque, né, que o espectador vai assistir e vai querer continuar vendo? Você acha que é uma série nichada, que quem trabalha com cinema vai se interessar? Qual a sua opinião sobre a série em si? Não, eu acho assim, é uma série curiosa. Quem gosta de cinema vai gostar muito da série, vai achar muito legal. Quem é curioso sobre esses bastidores, de como fazer um filme, também vai achar bacana assistir. Mas, no geral, a série é boa. Assim, a história dela é interessante. Né? Você tem várias... Primeiro, assim, você encontra ali personagens que são típicos personagens de uma produção de cinema. Tem o diretor que é super respeitado, prestigiado, o diretor de cinema autoral, né? Intenso, né? Que ele se recusa a fazer filmes comerciais e tal, mas ele está ali fazendo uma visita a algo, a um filme, mas para uma TV. E aí ninguém entende, como é que ele está fazendo? Por que ele está fazendo isso? E ele fica insistindo, não, isso não é uma série, isso é um longa. É um longa, dividido. É um longa enorme, entendeu? De 7 horas. Então, você tem esses personagens, tem assistente de produção que você comentou, que fica enlouquecida, não dorme, tem que lidar com todos os problemas. Esse diretor, ele próprio tem seus problemas pessoais, né? Tendo que ir para terapia, tendo que comprovar que ele está apto a terminar o projeto, porque os projetos anteriores ele não conseguia terminar, então a seguradora do filme não quer fazer a apólice de seguro do filme. Esses detalhes são interessantes, porque ninguém imagina que tem que ter seguro para um filme, né? Isso acontece também no nosso cinema nacional. Eu nunca fiz ficção, então é uma pergunta válida mesmo. Porque documentário isso não existe. Mentira, eu estou mentindo aqui. No Mulheres à Sexta, o filme que eu fiz, um dos filmes que eu fiz, a gente teve que fazer seguro, sim, porque nós tínhamos muitas imagens, porque fala sobre o time de basquete feminino de 71 no Mundial, e muitas imagens de ginásio, onde você não tem como achar aquelas pessoas. Então a gente teve que fazer seguro para precaver qualquer problema que pudesse acontecer. Graças a Deus não aconteceu nada, até porque o filme é uma grande homenagem, as imagens não detonam ninguém, pelo contrário, né, as pessoas estão lá torcendo pelo Brasil, tá tudo certo. Mas a gente teve que fazer, eu acabei de lembrar. Nas suas produções, que são produções de ficção, isso é comum mesmo? É comum você fazer seguro, tem vários tipos de seguro. Por exemplo, eu fiz um filme no meio do mato, interior de Goiás, condições mais precárias, complicadas, né? condições mais complicadas, no meio do mato, com bicho, se chover alaga tudo, sabe esse tipo de coisa? Então a gente teve que fazer, por exemplo, um seguro dos equipamentos, entendeu? Sim. A gente contratou um diretor de fotografia que ele já veio trazendo essa ideia, vou precisar do seguro aqui, porque minha câmera pode se arrebentar aqui. Claro. A gente está no meio do mato, cai um temporal, chove, ferrou, entendeu? Sim. Então, assim, tem esse tipo de seguro. Agora, nesse caso aqui, há um seguro que os investidores demandam, porque você está investindo, isso aí não é muita coisa que acontece no Brasil, porque aqui o pessoal usa mais lei de incentivo, o fundo setorial para fazer seus filmes. Mas quando é um investidor privado que está colocando o dinheiro dele para esse filme, ele quer ter certeza que aquele filme será entregue, né? Então pode acontecer mil coisas, pode acontecer um acidente de carro e o ator principal ficar hospitalizado e não poder finalizar o filme. Então, aí nesse caso da série Remavep, o diretor, não o diretor da série, gente, o diretor dentro do filme, dentro da série, ele já vem de outras complicações de outros projetos que ele trabalhou. Porque ele psicologicamente, ele não é muito estabilizado psicologicamente. Bem instável. Bem instável, e ele tem questões com o tema dessa série. E aí os investidores, as seguradoras têm receio de que ele não vá terminar, como aconteceu outras vezes. Então elas falam assim, a gente não quer colocar o seguro. E aí eles conseguem uma outra seguradora, mas que força esse cara a fazer uma terapia.
Então, toda semana lá... É muito maravilhoso, daí ele vai pra terapia forçado. Terapia forçado para garantir que ele vá se manter ali focado. Minimamente, né? Focado para entregar o negócio. Uhum. E você tem outros personagens, assim. Aí você tem o ator loucão, né? Que chega, que se acha o máximo e ele é um cara intenso, aquele cara que estudou cinema e teatro, que quer mostrar... que trabalha com a verdade, sabe, esse tipo de coisa. Um ator que trabalha com a verdade. E tem as questões dele, ele, né, precisa de certas bengalas para poder trabalhar. E aí, eu não sei se posso falar, né? Eu não sei se o YouTube vai... Mas a gente entende. Bengalas quimicamente não aprovadas. Exatamente. Ele, para trabalhar bem... ele tem que estar bem doido. Ele tem que estar bem doido. Mais do que ele já é, né? E aí a produção fica enlouquecida com isso, porque eles têm que achar em Paris... né, fornecedores, digamos assim. E entregar para esse cara ficar bem. Mas ele é legal porque ele levanta várias questões. Sim. E depois a gente pode até conversar sobre essas questões. E tem aí o ator que é o galanzinho do momento, que sente que o personagem dele não é tão bom assim, na visão dele. Tem um outro ator mais velho que quer contracenar com a atriz hollywoodiana, então ele fica querendo criar cenas, criando situações... Casal romântico, né? O que você acha? Par romântico. Eu chamo o diretor, o que você acha da gente ter uma cena, uma love affair, entendeu? Todo mundo quer fazer cena com a atriz principal, que quem faz é a Alicia Vikander, e ela é uma atriz de Hollywood, né? Na série. Ela é uma atriz de Hollywood que vem para Paris depois de participar de um blockbuster de super-herói, né? Que colocou ela nesse patamar de estrelado. Sim. E ela decide que artisticamente aquilo não é importante. O importante para ela é fazer algo mais relevante, né? E aí ela aceita fazer esse papel na série, né? Então ela vem com essa expectativa de trabalhar com um diretor renomado e tal... E vai fazer uma coisa menor, e todo mundo em volta dela, a agente, a publicista, a assistente, todo mundo fala, não faça isso. Os caras, o estúdio de Hollywood que tá te oferecendo um cheque em branco para você fazer a sequência do filme de super-herói, que você vai ser a atriz principal agora e tal. E ela fala, não, isso não me satisfaz artisticamente. Que é interessante também a gente falar sobre isso, né? Porque uma pessoa quando chega... Bom, a gente ali tem em tese, ela como personagem é uma atriz já renomada, ou seja, já tem muita grana, então ela já está nesse lugar de poder escolher os papéis. E é legal quando... E até tem a ver quando ela incorpora a irmã Vep. O que você achou dessa abordagem da protagonista da série e a atriz na série? A gente está falando só de ficção aqui, tá, gente? Que ela incorpora aquela personagem e ela começa a passar pelas paredes e ela começa a andar pelos telhados parisienses e ouvir as coisas e fazer coisas como se fosse, entre aspas, até uma super-heroína, né? Ela acabou virando aquilo que ela foi convidada para ser e não aceitou. Como você vê isso? Você acha que isso tem a ver com realmente o ator ou a atriz se confundir com a personagem? Não, eu não vejo por aí. Eu acho que é mais uma homenagem à Musidora e ao cinema do Luiz Fuyard. Porque o Luiz Fuyard ele é mais conhecido pela contribuição dele ao cinema que hoje a gente entende como cinema fantástico, cinema thriller psicológico. Tanto é que Le Vampire, apesar do nome Le Vampire, né, os vampiros, trata-se de uma gangue, mas eles não são vampiros, entendeu? Ele não é aquela coisa. Vampiro que vai te morder. Eles são apelidados de vampiros. Talvez porque troquem a noite pelo dia, né, o dia pela noite. Mas não são aqueles que vão morder uma pessoa, né? Não tem nada a ver com o ser mítico do vampiro. Sim. E Irma Vep, na verdade, é um anagrama de vampiro. Sim. Então eu acho que o Luiz Fuyard, influenciou, tô até olhando o Hitchcock ali, ele influenciou o Hitchcock, entendeu? Luiz Buñuel, Alain Resnais, influenciou esses caras, né? Hitchcock principalmente, que trabalhou muito com o cinema de thriller psicológico, de terror
Hollywood, né? Então eu acho que essa abordagem de fazer a personagem principal, a Irma Vep, transitar por ambientes... Ser uma vampira realmente, né? É um ser fantástico, mas que aquele personagem transita pelos ambientes de forma muito fluida, né? Sim. E é o que a gente vê hoje. O cinema, ele está falando de uma reimaginação, recriação de uma série de cinema de 1915, mas que até hoje transita em vários ambientes. Eu vejo mais por aí, entendeu? É mais uma homenagem e referência, na verdade, né? É. Trabalha mais nesse lugar, né? Eu vejo por aí. E eu tenho aqui eu sempre trago algumas coisinhas assim só para ajudar no papo, né? A série é uma grande conversa sobre a arte de fazer arte, né? Isso é legal. A mistura de realidade, ficção e homenagem ao cinema francês como você acabou de falar, e crítica à indústria, porque tem isso também, tem uma crítica ali embutida, né? A como funciona o cinema, de que maneira, até a cobrança mesmo do diretor tá bem, do diretor fazer, do ator tá bem. Quando aquele ator doidão alemão sofre o que ele sofre, não dá para falar porque eu acho que é meio pesado por horário, mas você vai ver a série, você vai ver o que a gente está falando e o cara assim, aquilo é surreal, né? Surreal. E o cara simplesmente ele apaga para um sufocamento. E aí todo mundo fala, pô, vai ficar com sequela, já prepara até quase o velório do cara, ele já levanta, e aí, cadê minha cena pra gravar? E não sei o que, não sei o que. É muito surreal. Você ri e fala, gente, e ao mesmo tempo você imagina isso num set, um desespero. Pensa você como diretor ter uma criatura dessa no seu filme, né? É minimamente de tirar o sono, você não dorme, né? Se uma produção dessa, você não consegue dormir. Eu fiz um filme, esse filme que eu fiz no interior de Goiás, tinha uma cena que era o cara montado num cavalo e em disparada, assim, voltando para casa porque a amada dele estava em perigo. Então ele vem uma retona assim de terra batida e ele vem num cavalo disparada. E a gente fez essa cena... Inclusive, o ator é um cara famoso, é o Alexandre Rodrigues, que fez Cidade de Deus, né? E aí, depois que eu fiz a cena, que eu fiquei assim... aí que me bateu a sensação do perigo. Falei, cara... E era um cavalo que a gente tinha numa fazenda, não era nem um cavalo preparado de cena, entendeu? E o Alexandre falou assim, não, eu monto a cavalo, tranquilo. Eu fui na dele, entendeu? E quando começou a coisa que ele... E o cavalo disparou. Jesus. E ele foi segurando. E aí, quando acabou a cena e eu vi assim, a cena no monitor, na hora de editar, eu falei, cara, já pensou se esse cara tem um tombo do cavalo? Ferrou tudo, né? Então, até hoje, quando eu assisto a cena, eu fico com o coração na boca. Eu vejo, caramba, meu Deus, o que eu fui fazer? O perigo que correu. Mas tem atores que... não acho que isso é o melhor, o ideal a fazer, mas que topam fazer tudo. O Tom Cruise mesmo. Tom Cruise faz os stunts dele, entendeu? Como que pode aquilo, gente? Aquele homem vale milhões. Aí no contrato tem que ter lá, se você morrer, o problema não O problema é seu, né? A produção tá te oferecendo um dublê. Exatamente. Né? Acho que tem que ter uma certa dosagem disso aí, mas tem muito ator que gosta de estar no personagem e fazer... Por exemplo, até cenas mais sensuais, por exemplo, você vê muito dublês de corpo, né? Sim. Tem atores e atrizes que falam, não, eu fazia meu personagem... E hoje em dia tem uma nova função também, que é o coordenador de cena íntima, não é isso? Exatamente. Eu achei isso curioso, porque isso, na verdade, eu não sei, eu estou te perguntando isso, né? Como você trabalha com cinema de ficção... Acredito que você vai saber me responder. Isso, na verdade, é uma exigência, acho que, da sociedade atual, né? Porque antes, assim, hoje, se você fizer isso, a pessoa pode se sentir abusada no sentido de passou do limite ali comigo e tal. É por isso que existe esse coordenador, é pela atualização que ainda bem que a gente tem do limite do próximo, de respeitar o outro, porque devia ter gente que abusava disso, né? De passar do limite. Você tem um caso, o
caso mais... Um dos casos mais graves é o Tango em Paris, né? Que dizendo ela foi estuprada. Dizendo ela não, ela foi estuprada em cena, né? Então, assim, é importante ter. Tem gente que fala, não precisa. Mas se você vai fazer uma cena mais quente, mais, né? E você quer transmitir aquele realismo, né? Para quem está assistindo, né? Você não quer uma coisa fake. Você precisa ter. Você tem até hoje a função do stage combat, que é o cara que coordena lutas, por exemplo. Sim, ensaia. Ele não vai lá só dizer pro cara, antigamente os cavaleiros templários eles empunhavam a espada assim. Não, ele vai lá ele ensaia a coreografia de luta para ninguém se machucar também, entendeu? Não é só como eu seguro uma metralhadora, porque você é ator, você não tem obrigação nenhuma de ter segurado uma metralhadora. Mas se você vai fazer filmes de guerra, sei lá o quê, de metralhadora, de tiro, e o teu personagem segura uma metralhadora, você quer segurar direito. Então você tem um cara que vai te ensinar a segurar e atirar aquilo como se você fosse um expert, né? Mas não é só isso, essa função. Essa função também serve para você, para ninguém se machucar no set. E eu acho que a função do coordenador de cenas íntimas, não que ninguém vai se machucar, mas vai por aí no sentido de resguardar. É uma segurança, né? É uma segurança tanto para a atriz quanto para o ator. Sim. Para a produção em si, porque ninguém vai ser processado nem nada. Mas, enfim, é uma nova... É uma evolução da sociedade, vamos dizer assim, né? Porque... Agora, tem atores que não querem fazer e tal, aí você precisa se resguardar legalmente em relação a isso. Né? Você achou a série Irmã Vep acessível ou densa demais? Não, é muito acessível, muito acessível. Ela fala de todos esses assuntos que a gente está falando aqui, e ela traz essas questões, por exemplo, isso que a gente está conversando agora sobre o coordenador de cenas íntimas. Tem uma cena na série que a Musidora ela é dopada, e o cara que dopa ela, ele meio que se aproveita dela, ele se apaixona por ela. E ela dopada, ele se aproveita dela. Né? E aí aquilo, dentro da série, os atores da série questionam aquilo, a gente tem que cortar essa cena. E o diretor doido fala, não, porque se a gente cortar, a gente está agindo como... Enfim, ele quer manter como era no original. E aí ele, inclusive, traz a própria atriz Jean Rock, que era Musidora, ele traz no depoimento dela dizendo que, na época, ela achou besteira cortar a cena. Achou que não tinha nada a ver. Mas é uma maneira deles trazerem esse assunto à tona. Debater sobre o tema, é interessante, tá muito vivo né? Dentro do cinema. Você tem uma série de atrizes que estão aí falando e se abrindo, né, sobre abusos que sofreram durante produções. Entendeu? Muita coisa vai acontecer e a gente não sabe. Sim. Né? Com certeza. Eu acho que isso é um avanço, né, para que a gente se sinta seguro, quem trabalha, quem está no set, se sinta seguro. E isso também não está só na frente, né? Isso está no backstage também. Porque o que existe aí de denúncias e tudo mais, e hoje em dia isso, entre aspas, é ouvido. Porque antes isso nem era falado, quiçá denunciado. Não existia isso, né? Tem o caso do grande produtor de Hollywood que está aí com milhões de processos nas costas, né? Assim... havia um grande medo de você... Existe esse medo ainda nas pessoas, que é a questão do equilíbrio de poder, né? Você é uma atriz começando agora, e aí você pensa, se eu não fizer o que o cara está me pedindo, ele nunca mais vai me dar trabalho, assim, não vou conseguir trabalho mais. Isso hoje meio que acabou isso, sabe? Pelo menos a minha experiência como trabalhando com cinema, é que esse tipo de coisa meio que deu uma mixada. As pessoas não têm mais esse receio, entendeu? Não vou deixar de fazer um negócio comigo, com medo de que no futuro ele vai fechar a porta. Mas antigamente tinha esse tabu. Sim. Entendeu? Um grande produtor, um grande diretor podia te trancar as portas e você ficar queimada no mercado, digamos assim. E a gente sabe até aqui no Brasil, mas obviamente... acontecia lá fora também, aquele velho teste do sofá, né? Isso é uma coisa que a gente
né, sabe que muitas vezes a profissional tinha que passar por aquilo para ela poder conseguir mostrar o seu trabalho. Então, ainda bem que a gente está aqui para evoluir e que a indústria também está evoluindo com o processo das pessoas, dos seres humanos que fazem essa indústria acontecer. Ainda bem. Fala um pouquinho sobre a sua carreira como diretor, conta um pouquinho para a gente dos seus filmes. Como é que é ser um cineasta no Brasil, Alex? Cara, hoje em dia tá bem difícil. Tá muito melhor do que era antigamente, mas não é fácil, entendeu? Como eu comecei minha carreira, na verdade, eu estudei para ser ator, né? Eu estudei artes dramáticas, eu fui morar fora, nos Estados Unidos, me formei numa faculdade lá, University of Nebraska, e eu era ator. Mas eu tive essa oportunidade de trabalhar num estúdio de televisão, e eu fui aprendendo a trabalhar e gostei daquilo, né? E aí cheguei ao posto de diretor de televisão. Então, quando eu voltei ao Brasil, a minha ideia era trabalhar com televisão. Quando eu saí em 97, né? E o que a gente tinha em televisão no Brasil era a Globo. E eram as novelas, aquilo era o... Né, era o auge, né? O auge, o supra-sumo de quem queria trabalhar com dramaticidade, com drama, com televisão. Então, eu voltei com esse pensamento. Eu quero agora trabalhar lá, na Globo, como diretor de novela, porque eu queria trabalhar com drama. E não foi bem assim que aconteceu, né? Expectativa versus realidade. Eu achei que ia chegar aqui com o meu currículo e falar, ó, me contrata. Não foi bem assim. E eu acabei pegando... Eu tive que dar 10 passos para trás e peguei um estágio de produção num filme em São Paulo, que foi o ano com meus parceiros de férias do Karl Hamburger. E, cara, o filme foi muito bem. Ele foi para Berlim, ele foi esse filme é ótimo. Ele foi a escolha do Brasil para o Oscar na época, né? E aí eu tenho uma tia que... Depois que acabou esse filme, eu fiquei assim, e agora? O que eu vou fazer, né? E aí eu tenho uma tia que conhece uma pessoa, que conhece outra pessoa, que conhece o quê? E quando eu vejo, eu recebo uma ligação do Rafael Álvares e da Tatiana Issa, que são 2 diretores. Maravilhosos. Amo os documentários que eles fazem. Eles estavam em Nova York e aí eles me ligavam assim, olha, fui recomendado pela tia, da prima, da sobrinha, do papagaio. E a gente tá te ligando porque a gente vai fazer um documentário no Rio de Janeiro. A gente está em Nova York, a gente precisa de uma ajuda aí no Rio de Janeiro. Precisamos de um produtor. Aí eu falei, cara, vamos fazer. Não temos grana. O dia que o cineasta te ligar, documentarista ainda falar que tem dinheiro, você pode desconfiar. Pois é. Não temos grana, não tem problema. Eu acabei de fazer um projeto aqui, eu preciso dar continuidade para não ficar parado. E era o Dizzy Croquettes. Documentário Dizzy Croquettes. Sensacional. Sensacional. E eu vou te falar que eu não conhecia nada de Dizzy Croquettes. Eu falei, cara, Dizzy o quê? É de comer ou de passar no cabelo? Pois é, aí eu fui no Google procurar e não tinha nada de Dizzy Croquettes. Não tinha absolutamente nada. Mas eu topei, a Tatiana me explicou o que era, e a gente fez o filme foi um baita sucesso. E acho que por conta do filme, se você entrar no Google hoje, você vai ver muita coisa de Dizzy Croquettes. Eles trouxeram de volta esse grupo. Mas a Tatiana tem uma história pessoal. O pai dela fazia parte da trupe, né? Isso eu acho que é uma coisa muito do seu primeiro filme, né? O diretor de cinema, quando faz o primeiro filme, normalmente é algo muito próximo a ele. Tem um interesse pessoal ali, né? Meu primeiro filme foi O Relógio do Meu Avô, que é sobre a história do meu avô, que fugiu da guerra, veio para o Brasil, a família inteira morreu em Auschwitz. Então eu faço faço uma viagem, né? Um road movie, digamos assim, até a Transilvânia, que era onde ele morava, depois foi para a Polônia. E foi o primeiro filme sobre sobreviventes do Holocausto no Brasil. Entendeu? Olha, e tá disponível? Onde a gente pode assistir? Fala pra galera. Esse tá na Amazon. Na Amazon. O Relógio do Meu Avô. Relógio do Meu Avô. Foi o meu primeiro documentário. Ele foi licenciado pro Canal Brasil. Depois de ir para festivais sim. Ele foi pro Canal Brasil, ficou bastante tempo lá no Canal Brasil. Depois ele vai para as plataformas. E acho que ele tá na Amazon. Tá, maravilha. E aí, assim... com a experiência do Dizzy Croquettes, eu vi que dava para fazer um documentário sem dinheiro. Então eu tinha muita pouca grana,
Na época, eu tive a sorte de ser convidado para fazer parte de um júri de um festival na Romênia. Então, eles estavam me pagando passagem para a Romênia, hotel na Romênia. Aí você já filmou. Aí eu falei, meu avô veio da Transilvânia. Então, eu vou para lá, peguei um diretor de fotografia e a gente foi. Uhum. Então, eu fui júri no festival. Quando acabou o festival, eu já comecei a filmar a segunda parte do documentário, que é a maior parte no Brasil. Uhum. E aí também isso foi um sucesso. Mas é isso. É o primeiro filme geralmente muito próximo de você. É verdade. Issa, o pai dela foi cenógrafo. Cenógrafo, isso mesmo. Da Tigrocast. E hoje ela está fazendo um baita sucesso aí. Fazendo o Batomushi tá no ar aí, até na HBO Max. Da Daniela Pérez também, foram eles que fizeram. Eu assisti tudo, eu adoro o trabalho deles. Eu acho eles, assim, criteriosos e, ao mesmo tempo, eles têm um olhar, né, de documentar, mas eles também têm aquele acolhimento daquela história, né? Porque são histórias... Poxa, Batomushi e Daniela Pérez são histórias fortes, né? E com muita dor envolvida, né, na história. Eu gosto muito do trabalho deles, eu sou fã. Eu gosto muito, eu assisti Daniela Pérez só por causa deles, porque eu não queria assistir. Eu lembro daquilo muito... mórbido, né? Mórbido, eu já morava na Barra, era uma coisa... Enfim, tá na moda essa coisa de série de true crime, entendeu? True crime, E aí... Vamos a um assunto que é abordado na série Rima Vep, que é o que a gente está fazendo no cinema. Nós estamos fazendo algo que a gente realmente precisa expressar a nossa arte, nos expressarmos artisticamente, ou estamos apenas atendendo a demanda do público. Entendeu? Sim. Uma das questões, tem uma cena que eles têm uma conversa numa festa que é muito legal, que eles falam isso, por que o diretor está fazendo uma série de TV se ele é um cara que é do cinema autoral, ele provavelmente seria contra fazer uma série de TV. E aí eles argumentam que não é série, é conteúdo, que aquilo não é arte, que é arte. E aí a Mira, né, que é a personagem da Alicia Vikander, fala, olha, a questão é que o que a gente faz hoje, as plataformas, elas já têm muita ciência do que o público quer. Então elas fazem um produto já pensando nesse público, pronto para esse público consumir, entendeu? Que eu não acho que é errado, não acho que é errado, mas isso é a verdadeira arte, não sei, isso é uma questão a se pensar, entendeu? Hoje em dia você tem muito filme, principalmente brasileiro, que não chegam nas salas de cinema, e se chegam nas salas de cinema, o público não vai assistir. Entendeu? E se não vai na primeira semana, tem que explicar isso para as pessoas. Se você não vai na primeira semana de um filme nacional que está na sala de cinema, isso é péssimo, porque a distribuidora entende que não vai dar público e aí tira antes, né? O exibidor, né? O exibidor que tira. E assim, eu vou condenar esses diretores, esses autores, por esses filmes que não estão... Não, ele está fazendo aquilo que ele entende como a arte dele. Né? Mas também não posso condenar quem está fazendo algo para o público, porque é uma indústria, né? É mercado. Nos Estados Unidos o cinema é entretenimento, né? Também. Por isso que eles estão anos-luz à frente da gente na questão de negócios. E a gente aqui no Brasil ainda está engateando sobre isso, mas tudo bem, isso também faz parte, porque eu acho que é uma evolução natural, como eles também tiveram. Como eles são também uma sociedade muito mais avançada economicamente falando, outro mundo inclusive, é óbvio que a visão deles de negócio é muito mais ampla do que a nossa, né? Eu acho que o Oscar que a gente acabou de ganhar, né, e o cinema do Walter Salles, inclusive, tem contribuído bastante. Você vê quantos artistas brasileiros hoje já estão morando nos Estados Unidos, já estão fazendo cinema. Eu estou até assistindo Matéria Escura, a série, que eu vou conversar depois com o André, que é um convidado que vai vir aqui falar com a gente, e a gente tem a Alice Braga, da Alice, a gente fala da Sônia Braga, lá atrás, tia dela, que muitos anos abriu ali aquilo tudo com facão, né? Chegou em Hollywood com facão, abrindo o mato e indo lá fazer cinema, que é cinema e é arte, porque O Beijo da Mulher-Aranha, aquele filme é sensacional. Eu acho que o Oscar, esse ano, ele deu uma resposta muito boa para isso, porque os filmes que ganharam o Oscar
são filmes independentes feitos com baixo orçamento. Sim, Né? total. Ainda estou aqui do Walter Salles e a Nora, que ganhou o Oscar, são filmes de baixíssimo orçamento. Acho que a Nora foi feita com 6 milhões de dólares. Isso comparado aos outros filmes que estavam competindo, é muito pouco. Sim. E aí ali há uma resposta ali de, olha, o cinema independente ainda sobrevive aqui. Né? E, assim, relativamente um sucesso financeiro incrível. Tanto do Ainda Estou Aqui como do Anora. Sim, entendeu? sim. Então, assim, há público para filme independente, filmes autorais. Sim. Há de saber como chegar nesse público. Entendeu? Esse é o X da questão, né? E a gente estava falando sobre o mercado cinematográfico brasileiro. A gente hoje, eu acho que seria até interessante falar rapidamente sobre como é possível produzir cinema no Brasil atualmente. Basicamente foi o que você disse, edital, fundo setorial. Você tem algumas opções. Uhum. Eu, no meu início de carreira, eu fui com a cara e a coragem. Sem Sim. grana, vambora. E aí, assim, eu dei a sorte também. Sorte não, eu procurei uma equipe, porque você não faz cinema sozinho. Sim. Então eu procurei uma equipe, um diretor de fotografia, um cara do áudio, os atores, que também estivesse nesse mesmo momento de, eu preciso fazer o meu primeiro, né? Uhum. Então eu aceito receber menos, eu aceito passar pelos perrengues para poder fazer esse primeiro. Então, assim, eu consegui encontrar uma equipe, encontrar atores que aquilo era o primeiro de todo mundo. Então, assim, a vontade, o gás, a energia positiva que tinha no set era muito boa. E isso refletiu no filme, que é o Cristabel. Aí é o meu primeiro longa de ficção. Entendeu? Eu fiz uma entrevista na Globo, e aí voltando à minha carreira, né? Uhum. Voltando para o Brasil, eu fiz uma entrevista na Globo e o pessoal falou assim, olha, você tem um programa aqui de variedade para você pode começar. Eu falei, eu queria fazer drama, que eu estudei como ator, o negócio é trabalhar com atores. E eles falaram assim, você é um ótimo ator, ótimo diretor, mas a gente não tem nada, nenhum material seu com atores, né? Não tem nada de ficção, tudo é documentário. E lá nos Estados Unidos eu fui diretor de esporte. Então eu fazia transmissão de jogos de futebol americano, esse tipo de coisa. Então não tinha nada para apresentar. Como é que eu ia conseguir um trabalho como diretor de novela, por exemplo, se eu não tinha nada, né? E aí eu botei na minha cabeça, eu preciso fazer meu primeiro filme de ficção. E foi aí que eu fiz o Cristabel. Que eu reuni essa galera, todo mundo era o primeiro de todo mundo. As atrizes, eu, o diretor de fotografia, todo mundo. E aí acabou que virou um filme de, foi muito bom, assim, teve um sucesso bem legal, foi para festivais no mundo inteiro, foi para o cinema, foi licenciado no Canal Brasil, hoje acho que também está na Amazon. A gente conseguiu uma distribuidora nos Estados Unidos para distribuir o filme. Então, assim, esse filme já deu uma alavancada. No próximo filme, a partir desse, já foi um filme com dinheiro do Fundo Setorial Audiovisual. Né? E aí eu entrei nesses editais, que é o que muita gente faz, para conseguir verba para poder realmente fazer o filme sem ser perrengue, sem ser guerrilha, entendeu? E aí foi uma outra experiência no cinema. Eu acho que hoje o diretor que está começando, não dá para você esperar ganhar um edital para fazer o filme, e eu também não acho que é bom você receber 2 milhões de reais. 2 milhões de reais, você faz um filme de baixíssimo orçamento. Tá? Então, você é um diretor jovem, cheio de energia, cheio de ideias. Se você ficar esperando para ganhar esses 2 milhões para fazer um filme de baixo orçamento, você vai perder um tempo muito grande. Eu acho que você tem que sair na rua e fazer. Ter essa experiência sem grana. Produzir sem dinheiro, dirigir sem dinheiro, sabe? Aí quando você ganhar os 2 milhões para fazer, você já vai ter uma certa experiência para saber usar aquilo. Porque o que eu vejo muito é que são esses jovens diretores que recebem essa verba do fundo setorial e quando você vai ver o filme, não justifica, entendeu? E aí aquele filme vai para a gaveta, aí começa uma discussão de vale a pena investir nisso. Eu acho que para você receber esse orçamento, você precisa ter uma certa experiência antes. Nem que seja com vários curtas-metragens, por exemplo. Entendeu? Então, acho que o momento hoje do produtor de cinema, diretor de cinema,
não é um momento ruim, assim, em termos de, olha, tem muitas oportunidades. Você tem as plataformas, você tem canais de TV, você tem o próprio fundo setor audiovisual, mas também não é algo que está festa. A pessoa fala, é quando eu escuto as pessoas falarem, tá mamando na Lei Rouanet. Gente, me dá uma pena dessa pessoa falar, gente, eu queria era arrumar um captador para eu poder fazer 3 projetos que tá na Lei Rouanet que a gente não consegue captar. Porque muita gente entende essa coisa da Lei Rouanet foi espalhada, né? Criou-se um inimigo em comum que é o artista brasileiro. E assim, a Lei Rouanet, ela não ninguém te dá, ganha a Lei Rouanet, toma aqui, tá, faz o teu projeto. Quem dera se fosse assim, né? Não você recebe um certificado dizendo que você pode ir atrás de empresas que vão captar, para você captar essa verba, elas vão te patrocinar e vão deduzir isso do imposto delas. Então quem manda, que não é nem o ator, ou o diretor, ou o produtor que manda, é a empresa que vai condicionar. Vou fazer uma pergunta, vamos pôr uma polêmica aqui. Você não acha que... Tudo bem, essa questão de cotas é super discutível, a gente, né, tem que pensar a fundo, não é uma coisa rasa para falar aqui num podcast de mais 10 minutos. Mas assim, a gente entende, quando a gente consegue, né, se habilitar um projeto para a Lei Rouanet, ou seja, eu tenho um projeto de um filme, ele está habilitado e eu vou atrás de empresas para captar essa verba para investir no meu filme. Beleza. Aí eu vou concorrer com um ator de novela, uma atriz de novela que tem um nome, que tem uma visibilidade, que tem 30 anos de carreira e que eu sou uma das primeiras a aplaudir essa pessoa. Só que eu não vou ter nunca chance. É claro que a empresa X vai querer dar o dinheiro dela para esse ator ou essa atriz, que vai trazer muito mais retorno para ela no aspecto de mídia orgânica, entrevistas, aparecer a marca, né? A divulgação da marca, do que eu, que sou uma documentarista, coitada, que tenho 3 filmes e aí? Você acha que seria interessante, talvez uma saída para ajudar os nossos cineastas brasileiros terem mais chance, ter tipo, eu não vou dizer uma cota, mas sei lá, diretor iniciante, roteirista iniciante, alguma coisa assim? Há esse movimento e há essa conversa, esse diálogo para tentar fazer isso. Esse ano, por exemplo, ano passado, né, o Fundo Setorial já lançou editais para novos realizadores, por exemplo. Então tinha lá, foram 110 milhões de reais só para diretores que já fizeram no máximo 1 longa-metragem. Acho que era isso, no máximo 1 ou 2 longa-metragem. E produtoras iniciantes também, de nível 1. A Ancine ela tem um sistema de classificação de nível de produtoras, onde cada nível te dá o direito a captar um teto, certo? Então, uma produtora que não fez nada é nível 1. A produtora que já fez um longa, nível 2, e assim por diante. E essa produtora que fez, que é nível 2, pode captar 10 milhões. Uma produtora que é nível 5, que já fez muita coisa, pode captar, sei lá, 20 milhões ou mais. Agora não lembro os números. Então, o Fundo Setorial, ano passado, se não me engano, já fazia já liberou esses editais para novos realizadores. Esse ano, eles fizeram uma divisão por níveis de produtora. Então, você tem um edital para cinema, e aí produtoras de nível 1 e 2 podem colocar projetos de até 2 milhões de reais, e do bolão, do bolo todo, tanto por cento tem que ir para essas produtoras menores, entendeu? E assim por diante. Então, eles meio que fraccionaram assim. Para poder dar uma chance para a gente, né, no caso. Para a gente poder competir com grandes nomes. Mas eu vou te falar, cara, existem outras maneiras de você conseguir isso. Uma é se juntando com pessoas mais renomadas que vão te dar esse suporte, né? Outra é você tentar uma pré-venda, né? Você tem um projeto, você tenta uma pré-venda para Netflix, por exemplo, e aquela verba de pré-venda você utiliza para produzir. Entendeu? Então, pré-licenciamento. Mas eu acho que o mais importante, se você está começando agora, tem um ótimo projeto, apresentar para as pessoas que você acredita que vão te dar esse suporte e que podem te levar a esses lugares onde você vai conseguir investimento. Entendeu? Então, assim, eu precisava de um orçamento para o meu filme Jovens Polacas, por exemplo. Não dá para fazer na guerrilha. É um filme de época, enfim.
uma adaptação de um livro, uma coisa diferente. Então, eu busquei profissionais que já tinham expertise, que gostaram do meu projeto, e aí sim, juntos a gente foi. Então, o argumento era, olha, o Alex é o primeiro filme dele, com grana, né? Mas o produtor desse filme já tem tantos anos de experiência, ele não vai deixar que falte nada, que não termine a filmagem e tal. Então, assim, a produtora foi a Final Filmes, que já é uma casa de finalização grande e que todo mundo conhecia. Então, eles me deram esse suporte. E eu estou com um projeto de um longa coprodução internacional, por exemplo. E aí eu estava numa reunião, vou abrir isso aqui, com um distribuidor. Né? E aí esse distribuidor teve uma certa dúvida em relação a mim, como diretor do projeto. O cara gosta muito, ele fala, olha... E aí ele pergunta na reunião para o meu produtor, que é um cara que já ganhou o Oscar, entendeu? E fala, o que você acha do Alex dirigindo? Você está colocando suas fichas. E o cara dá esse suporte. Fala, olha, não, o Alex não é um iniciante, ele já fez tudo isso, e eu, como produtor, vou estar ali presente, vou estar junto. E isso dá uma certa... um aval, né? Um aval, um conforto para quem está investindo. Sim, com certeza. Então, eu acho que talvez seja por aí o caminho, entendeu? O caminho é a gente pegar o facão e acabando com o mato, entendeu? Vai fazendo seus curtas, vai mandando para festival, né? Sendo bons produtos, eles vão ganhar prêmios, eles vão ser reconhecidos, devagarzinho você chega lá. Porque não tem como, né? A gente também não tem como ter acesso a um grande nome. Como é que eu vou chegar perto de um grande nome, mesmo tendo um certo currículo, uma certa bagagem, e essa pessoa, primeiro, me dá ouvidos, que já é difícil, segundo, te dá moral de falar, tá bom, vou apostar em você. Então, a gente sabe que também existe aí um quesito que se chama network. Sim, é importantíssimo. É você tentar estar nos lugares com pessoas e se aproximar e etc. Então, a gente está dando mais ou menos aqui uma dica para quem está assistindo, que tem um interesse, que tem uma vontade. Às vezes tem estudante, às vezes tem gente que trabalha com produção, né? E que está correndo atrás, né? Eu recebo muitos projetos. Eu tenho uma distribuidora também, que é a Pipa Pictures. A gente distribui filmes nos cinemas. Então a gente vai conversar depois, vou conversar com ele depois. Então, assim, eu recebo muitos projetos. Né? Projetos em vários tipos em estágios diferentes. Projeto só no roteiro, projeto que é só uma ideia ainda, que está buscando. E, assim, eu leio tudo e eu respondo, entendeu? Tem projeto que eu, como distribuidor, eu levantei pelo menos uns 4 projetos de diretores iniciantes. Entendeu? Isso é ótimo, né? Porque dá uma chance para a pessoa, né? Não foi fácil, mas... Imagino. Agora eu tô meio assim, não, agora tem que ter uma... Agora tem que ter um nomezinho. Gente, não adianta bater lá procurando o Alex. Tem que ter um resguardo. Você faz seu nome primeiro, depois você procura ele, Mas né? existem outras produtoras que a gente não conhece, sim, entendeu? Mas que fazem coisas legais, que podem dar esse aval. Você não vai correr para o Walter Salles, tem um projeto aqui, Walter Salles, porque o Walter Salles tem outras coisas na cabeça. Ou então para uma grande produtora que talvez tenha 10 outros projetos na frente. Sim, claro. É uma questão de você buscar aquilo que mais se adequa ao teu perfil, entendeu? Eu, no início, assim, quando eu tinha meus roteiros, primeiro assim, eu tinha ideias. E aí eu tinha que transformar a ideia em roteiro. As pessoas falavam, mas a tua ideia é ótima, mas eu preciso ver um roteiro. Aí eu fui buscar um roteirista. Aí o cara fala assim pra mim, cara, beleza, eu faço, mas custa R$100 mil pra fazer o roteiro. Aí eu falei, pô, não tem esse dinheiro pra pagar R$100 mil, né? Então, eu aprendi a fazer roteiro. Então, eu faço meus roteiros. Aí, com o roteiro, eu fui atrás das produtoras. Aí as produtoras falam assim, eu achei ótimo o seu roteiro, mas eu tenho aqui uma lista de outros filmes que eu tô dando prioridade. Aí você começou a produzir. Aí eu falei, pô, então vou ter que produzir produzir. Aí eu produzia meus filmes e eu falava, eu preciso distribuir. Aí eu ia nas produtoras, nas distribuidoras, e eles falavam, achei legal, não sei o quê, mas não é comercial suficiente, não sei se eu vou ganhar dinheiro, né? E aí eu falei, pô, eu vou ter que distribuir meus filmes. E aí eu dei a sorte de encontrar a Pipa Pictures, entendeu? A Pipa foi o seguinte, eu tinha um projeto de filme e eu descobri, pesquisando, era uma coisa que ninguém sabia, assim, uma linha do fundo setorial que era de produção de filmes através da distribuidora. A distribuidora entrava como proponente nesse edital e recebia verba para produzir o filme.
E era pouco utilizada. E quando eu mandei meu roteiro para 50 distribuidoras, 3 responderam. 3 falaram, olha, gostamos do teu roteiro, vamos conversar. E aí 2 eram lá em São Paulo, que no final declinaram, e a terceira era a Pipa. E aí eu encontrei a Isabelle, que era a dona da Pipa, e ela falou assim, Alex, adorei esse projeto, mas eu estou fechando a Pipa. Caramba. Eu estou passando para frente. Peraí. Vamos conversar então melhor, né? Vamos negociar. Então, a partir dali, eu falei, cara, se eu adquirir a Pipa, eu vou... Você vai ter todos os braços necessários. Eu vou ser o proponente do meu filme e vou receber a verba para poder fazer meu primeiro filme. Então, eu convenci ela a ser a proponente do meu filme. E aí ela entrou no edital, ganhou. Aí eu fiz o filme e a partir daí a Pipa passou, ela saiu, né? Ela estava cansada já de trabalhar com distribuição. E eu passei a ser o dono da Pipa. Né? Aí foi divulgado, Pipa Pictures produzindo isso aqui. E aí todo mundo começou a ver, opa, a Pipa estava funcionando. E aí muita gente começou a me mandar projeto para também fazer o mesmo caminho. Sim, claro. Entendeu? Claro. Então, eu acho que é por aí, cara. O negócio é não desistir, gente, né? Não, essa é a verdade. Tem que desistir, cara. Você acha? Tem que desistir? Às vezes você chega num momento e fala, cara, não tá dando mais. Ou então você dá um passo atrás, pega um projeto que é maior e tenta diminuir, faz um curta de repente. Reflita sobre a vida e fala, cara, isso não é pra mim, ou não, daqui a 10 anos eu volto pra isso, porque não tem idade para você parar. Não tem, graças a Deus que não tem. Mas também acho um erro a pessoa ficar insistindo em algo porque é sofrido. Não pode ficar também dando um murro na ponta de faca, que é isso que a gente fala, né? Agora, não sou eu que vou dizer para ninguém desista, né? Bom, pra gente terminar, Alex, eu vou fazer com você uma brincadeirinha que a gente faz aqui, que é o Bora Falar Rápido. É um formato de quiz que você vai dizer se é realidade ou se é cena, tá? Tá bom. Um diretor surtando no meio da gravação e ameaçando abandonar o projeto. Isso é cena ou realidade? Isso quer dizer que acontece? Isso acontece ou... realidade. Super realidade, né? Super realidade. Atrizes se apegando tanto ao personagem que começam a agir como se fosse ele fora do set. Cena ou realidade? Realidade. E equipe de produção com mais drama nos bastidores do que na própria série e no filme. Cena ou realidade? Realidade. É tudo real, né? Tudo real. Atriz confundindo personagem e ator também é muito comum. Tem casais que se formaram em sete, e quantos, né? Sete de filmagem. Verdade. Porque eram personagens que no filme, no conteúdo lá, se apaixonavam e acabam se apaixonando na vida real também. Tem muito isso. Acontece. Bom, eu quero agradecer o Alex pela presença. Muito obrigada. Queria que você me respondesse a última pergunta, que é: por que eu devo assistir a série Irmã Vep? Eu acho que quem curte série, né? Quem gosta de assistir série vai gostar disso, vai gostar dessa série Irmã Vep. É uma homenagem ao cinema, é uma homenagem ao audiovisual, trata de questões do mercado hoje. Tem a Alicia Vikander, que eu gosto muito dessa atriz, ela é muito cativante. E tem essas curiosidades de como fazer filmes, né? Isso sempre é muito legal. Legal, é isso aí. E agora, gente, para terminar, bom, na descrição do vídeo você vai encontrar o @ do Alex, você vai encontrar a sinopse da série e você pode, né, ter mais informações sobre o podcast também. O @ do Alex, que já deve ter aparecido aí, se não aparece de novo, @Alex Levy com Y, Levy, Heller, HELLER, Alex Levy Heller. E ele tem também o @Pipa_Pictures, tá? Esses 2 arrobas vão estar na descrição do vídeo para você encontrá-los se você quiser, para bater um papo, para, de repente, quem sabe você quer incentivar o cinema, tá aberto, né, a negociações. Não é Alex Levy nem Alex Heller, Alex Levy Heller. Exato. Tem que estar junto, hein? Tem que estar junto, senão... E esse nome, me explica, é uma curiosidade aqui. Isso aqui é incrível. Quando eu lá nos Estados Unidos, eu era chamado como ator, meu nome era Alex Levy. Quando eu vim no Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi nessa TED registrar como ator.
E aí, a pessoa lá na série falou assim, olha, Alex Levy já tem o cara. Aí eu falei, bom, então bota Alex Heller. Beleza. Aí, quando saía coisas no jornal, saía como Alex Heller, né? Uma vez eu tinha um projeto de uma peça de teatro, O Homem-Elefante, e eu queria que a Bárbara Leodora fizesse a tradução daquele texto, para eu poder fazer a peça. E eu liguei para a Bárbara Leodora, consegui o telefone dela, liguei para ela e falei assim, olha, aqui é o Alex Heller, e eu tenho uma peça aqui, O Homem-Elefante, queria que você a traduzisse, para eu poder produzir essa peça. Cara, a Bárbara Leodora, que era super temida, crítica, né, me convidou para tomar um cafezinho na casa dela. Você já ganhou... Largo, gente, isso aí ia ganhar o Oscar, vocês não estão entendendo, no né? Largo do Boticário. E eu fui lá, amarradão. E eu juro que a Bárbara ela falava assim, mas meu filho, por que você quer fazer o Homem-Elefante? Qual o motivo disso? Por que essa peça de teatro? O Homem-Elefante já foi da Broadway. Sim, sim. Né? Por que você adquiriu os direitos disso? Para quê? E eu falava, porque eu sou ator, eu quero fazer, eu quero dirigir, eu acho importante. E eu tenho certeza que ela, e uma hora ela falou assim, ela deslizou e falou assim, mas você não é diretor de ópera? E eu tenho certeza absoluta que ela confundiu Alex Heller com André Heller, que é diretor de ópera. Por isso que ela te chamou pro cafezinho. Por isso que ela chamou pro cafezinho. Esse sobrenome valeu o cafezinho com Bárbara Leodora. E aí eu comecei a receber ligações de jornalistas. E eles ligavam para mim e falavam, eu gostaria de falar com você sobre sua próxima ópera em Buenos Aires. E eu falava assim, você está ligando pro Heller errado. Pro Heller errado, entendeu? E eles desculpa. E, pelo que eu soube, o André Heller também tinha essa questão, que ligavam para ele perguntando... Fazer filme. Então eu decidi colocar Alex Levy Heller. Aí, quando saía crítica no jornal, uma matéria sobre o filme meu, os caras decidiam ou Alex Levy ou Alex Heller. Aí não dá. Aí eu botei um hífen no meio de Alex Levy, hífen Heller. Que aí não tem como separar. Que aí não tem como separar, você é obrigado a botar esse sobrenome junto, né? É incrível. Até hoje, algumas pessoas me chamam de André Heller, eu tenho que explicar, tenho que contar essa história toda para eles. É isso. Mas já está explicado aqui pra gente. Então, muito obrigada pela sua presença, obrigada por dividir com a gente, né, o seu conhecimento, a sua expertise, que é para isso que a gente está aqui, para resenhar, para conhecer gente, para as pessoas conhecerem também o seu trabalho. E você já sabe, todo o conteúdo do Alex está disponível. Você começa a seguir a partir de agora para você conhecer os filmes dele e prestigiá-lo também, né? Enquanto diretor, ele falou sobre 2 obras, mas ele tem muito mais filmes aí para você assistir, né? Obrigada mais uma vez, tá, Alex? Eu agradeço, foi ótimo estar aqui, o bate-papo muito legal, tranquilo. Que bom demais. Descontraído. Muito bom, obrigada. Bom, eu quero agradecer você por ter ficado com a gente até agora. Você já sabe, você me acompanha aqui um tintim com Ideias na Argila, de Marta Chen. Você já sabe, Marta é uma artista, você tem o Instagram dela para acompanhar o trabalho, acompanhar as peças. A Marta faz coisas belíssimas para você. Então, entra agora no Instagram da Marta e conheça Ideias na Argila. E quero agradecer também a Moringa _barra, que é quem cuida do meu visual, que dá um tapa aqui no cabelo, que me deixa com uma cara melhor para estar aqui para você. E você já sabe, lá na Moringa você tem os serviços de coloração, hidratação, corte do seu cabelo, entre outras coisas, tá? Tá aqui o Instagram da Moringa, tá na descrição desse vídeo também. E você vai ser muito bem tratado e muito bem-vindo ou bem-vinda na Moringa Barra. Muito obrigada por você ter ficado com a gente até agora. E você já sabe, semana que vem a gente está aqui o quê? Falando sobre cinema, falando sobre filmes, séries, documentários, seja lá o que for que está por vir. E você vai estar comigo, por quê? Bora falar?